Imagine estar caminhando tranquilamente por uma estrada meio deserta, afastada da cidade, e notar que as nuvens estão simplesmente caindo do céu, vindo em direção ao chão. Parece até cena de filme de ficção, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu no Marrocos recentemente, quando nuvens de espuma foram encontradas em estradas depois de caírem do céu. Esse mistério até agora simplesmente não foi desvendado pelos cientistas e, por enquanto, se tornou um enigma. Mas esse não é o único evento do tipo que vimos em nosso planeta nos últimos tempos. Na Espanha, por exemplo, rostos humanoides e fantasmagóricos apareceram na estrutura de uma casa, de repente, e nunca mais desapareceram. Mas antes de assistir ao nosso vídeo e descobrir por você mesmo alguns dos fenômenos que têm deixado os cientistas perplexos, pedimos que você se inscreva em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário depois do vídeo e siga também a gente no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um pequeno vilarejo da Espanha passou por um grande susto em 1971. Chamada Belmes e localizada no sul da Espanha, foi o local de um famoso fenômeno sobrenatural até hoje sem nenhuma explicação científica. Pessoas costumam dizer e identificar que viram animais, pessoas e até o rosto de Jesus nos mais inusitados lugares, e esse fenômeno inclusive tem um nome, não é? Pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmes foge a essa explicação. Tudo começou em agosto de 1971, quando Maria Gomes, residente da cidadezinha de Belmes de la Moraleda, situada na província de Jaén, notou algo que estava surgindo estranhamente no piso da cozinha de sua casa. A mulher percebeu que havia uma mancha se formando ali no chão, próximo da lareira. Só que, num primeiro momento, não deu muita bola para aquilo. Afinal, quem é que nunca derramou alguma coisa no chão, ficou manchado e depois teve dificuldades para limpar? Então a mulher tentou limpar a imagem do rosto com uma série de produtos diferentes, mas isso não adiantou. Foi então que ela jogou uma camada de cimento em cima daquilo e o problema parecia que estava resolvido. Parecia. Foi assim somente por alguns dias até que aquela imagem apareceu agora sobre o cimento e também em outros lugares da casa, nas paredes e no chão. Desesperados, os donos da casa pediram ajuda a especialistas e também aos religiosos. Os proprietários da casa quebraram a lareira e construíram uma nova, descobrindo um novo rosto no chão apenas uma semana depois. E mesmo depois de destruir e reconstruir a lareira inúmeras vezes, as faces estranhas continuavam aparecendo. Pesquisadores e especialistas de casos sobrenaturais investigaram o caso do surgimento dos rostos durante 30 anos e análises minuciosas relacionadas nas superfícies onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pintura sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando cientistas a proclamarem que este poderia realmente ser um fenômeno paranormal. E não só isso, talvez o mais importante do século. Em 2004, Maria Gomes Câmara, dona da casa, faleceu aos 84 anos. Desde então, escavações em volta da casa descobriram ruínas e também revelaram uma sepultura com ossos humanos logo abaixo da casa, o que iniciou a suspeita de que o lugar possa sim ter sido um cemitério medieval, coisas que tornam esse fenômeno ainda mais sinistro. Também acredita-se na hipótese de que as aparições misteriosas tenham sido causadas pelos fantasmas dos muitos parentes de Maria Gomes que perderam suas vidas durante a Guerra Civil Espanhola. E também existe a teoria de ser uma consequência de magia negra realizada durante a Idade Média. Embora alguns estudiosos céticos acreditem que as imagens foram feitas manualmente pelo homem, nenhum vestígio de pigmento foi encontrado nos rostos. Hoje em dia, a casa abriga um museu e é aberta para os turistas. Tornados de fogo. Recentemente, nesse ano de 2020, diversas manchetes do mundo inteiro falaram sobre um fenômeno raro ocorrido em meio ao Lawton Fire, um incêndio que assola a Califórnia dos Estados Unidos. A formação de tornados de fogo. Apesar de ter parecido uma trágica coincidência envolvendo um cenário climático específico e as queimadas em curso, a verdade é que os tornados de fogo são ainda mais assustadores que isso.
Quando se considera que tais manifestações ardem tão intensamente que criam seus próprios ambientes e que elas podem se mostrar mais comuns do que a gente desejaria, pode saber que o perigo está muito perto. Caso você esteja se perguntando como é que algo assim, um tornado de fogo, é produzido, vale lembrar que basicamente o calor faz com que o ar suba, gerando redemoinhos que são capazes de ficar ainda mais potentes. Enquanto em tempestades normais a umidade cria nuvens chamadas cumulonimbus, as de incêndio dão origem às pirocumulonimbus. Essas, juntamente com as nuvens de vento ao redor e que mudam de direção rapidamente, começam a organizar uma espiral de correntes fortíssimas que, no fim, geram os tornados de fogo. Somente durante este incêndio na Califórnia, no início de 2020, ao menos 5 tornados de fogo foram identificados, lançando fumaça até 9.000 metros de altura e marcando a primeira vez na história que o Serviço Meteorológico emitiu alertas sobre tornados de fogo para a população. Até então, mesmo os especialistas tinham dificuldades de prever quando isso poderia acontecer. Porém, os tornados de fogo não são necessariamente inéditos. Em 2018, por exemplo, também no estado norte-americano da Califórnia, ventos de fogo de mais de 230 km por hora desafiaram a cidade de Redding no incêndio conhecido como Car Fire. Além disso, em 2003, Canberra, capital da Austrália, enfrentou algo do tipo, com correntes que passavam dos 250 km por hora. E para citar mais um exemplo, na Nova Zelândia, em 2007, testemunhou uma tempestade ardente que chegou a 330 metros de altura. Infelizmente, a ação do homem não deixa de criar esses verdadeiros monstros. Na Segunda Guerra Mundial, após um bombardeio que aconteceu em Hamburgo, por exemplo, unido às condições climáticas, uma pirocumulonimbus se formou 9 quilômetros acima daquele lugar, algo que foi descrito como uma chama colossal. Se mudanças climáticas continuarem acontecendo na velocidade em que estão surgindo, avisam os especialistas, as condições ideais para que os tornados de fogo surjam estarão cada vez mais propícias, mais presentes. Assim, claro, como os seus potenciais de destruição. Lago desaparecido. Hoje em dia é muito evidente, todo mundo sabe, que o tema aquecimento global se tornou algo muito comentado, discutido e importante no nosso cotidiano, não é verdade? É comum a gente ver diversas reportagens sobre isso, seja na TV, no rádio, na escola ou até mesmo numa conversa entre os amigos. Porém, você já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Isso é muito estranho, não é? Apesar de inusitado e pouco explicativo, esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007 e deixou para trás um enorme leito com 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de diâmetro. Segundo as informações que vieram por meio de cientistas, a última vez que esse lago teria sido visto foi no mês de março daquele ano. Depois de apenas 60 dias, os geólogos que visitavam a região constataram que ele havia desaparecido, sem deixar vestígios, de uma hora para outra. Ninguém consegue entender como é que um lago com essas proporções pode ter sumido assim tão de repente, mas teorias sobre isso já existem. Uma dessas teorias tenta explicar o desaparecimento do lago dizendo que um terremoto pode ter provocado a drenagem da água do lago. O problema é que nenhum evento desse tipo foi registrado na região durante esses 60 dias. Assim, o evento se torna ainda mais impressionante e misterioso. E dessa forma, com nada realmente conclusivo sobre esse assunto, o mistério sobre o sumiço das águas continua sem explicação. Hoje, serve apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão e dos conspiracionistas que acreditam que talvez uma nave alienígena tenha vindo à Terra e roubado toda a água do lago. Nuvens de espuma. Moradores da região de Ducala, no Marrocos, presenciaram um fato inusitado quando, de repente, de uma hora para outra, nuvens de espuma caíram do céu, literalmente. Claro que uma confusão se instaurou e as pessoas desesperadas não entendiam o que estava acontecendo. Muitos vídeos foram gravados naquele momento e a internet entrou num colapso geral com muita polêmica e falatório a respeito dessas nuvens que nunca antes haviam sido vistas.
E como se não bastasse este fenômeno muito estranho, as testemunhas disseram que antes de as nuvens começarem a cair, sons estranhos vieram do céu. Meteorologistas, no entanto, dizem que a espuma tem caráter artificial, o que aumenta ainda suspeitas de que possam resultar de uma geoengenharia de testes de manipulação do tempo. Cientistas foram chamados para resolver esse enigma, mas nenhum deles conseguiu respostas satisfatórias. Assim como a opinião de se tratar de testes, todas as ideias a respeito não passam, claro, de teorias. Assim, esse fenômeno das nuvens que caíram do céu continua sendo um mistério até os dias de hoje. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Não esquece, hein? Clica aqui, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, também deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo!